Olá, felizes. Temos que estarmos felizes porque estamos nos sendo preparados, como foi dito no último vídeo, para a vida eterna. E para nós estarmos sendo preparados para a vida eterna, tem alguma coisa que é incondicional. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, é o nosso próximo como a nós mesmos. E se eu amo a Deus sobre todas as coisas, e é o meu próximo como a mim mesmo, então eu não tenho opositor, eu não tenho adversário, eu não tenho inimigo físico, porque é claro que nós temos o nosso inimigo espiritual. Então vamos falar da verdade. Eu tenho visto muitos comentários, a mídia como um todo, e graças a Deus eu trabalhei na mídia por mais de 50 anos, no noticiário, etc. E não tem um noticiário mais importante na Terra do que o Evangelho. Todo ser humano que ama a Deus e que deseja manter o nome escrito no livro da vida, ele tem compromisso com o Evangelho. E a palavra Evangelho quer dizer boas novas de salvação. Então nós temos responsabilidade com boas novas de salvação, deixando muito claro que hoje estão usando muito a Bíblia, o Evangelho, em proveito próprio e para defender as suas próprias razões, para defender os seus próprios direitos, para defender os seus pareceres pessoais. Isso é muito grave. Juridicamente, não, juridicamente o Brasil é um Estado laico, então nós temos o direito e o dever de respeitar todas as religiões, seja ela de que linha for. Então nós temos o direito de respeitar, o dever de respeitar e o direito de expressar a nossa fé. E se a nossa fé que nós expressamos for a doutrina apostólica, nós temos direito constitucional. E qualquer pessoa que intervir nesse direito está cometendo crime constitucional e, portanto, crime federal. Então, agora, se você está usando os meios de comunicação para defender o seu direito, o seu parecer e o seu ponto de vista, você não está cometendo crime na Terra, mas você pode estar garantindo a sua condenação eterna. Você pode estar mandando a sua alma para o inferno. Então vamos tomar muito cuidado. O evangelista, ele tem o dever de divulgar, e não a lei que o proíbe, principalmente no Brasil. Em outros países, sim, mas no Brasil, não há lei que proíbe o evangelista de evangelizar dentro da doutrina apostólica. Ninguém é dono da verdade na Terra, a não ser aquele que foi crucificado por ela. Mas que você fale a verdade, porque se você está usando a verdade para atacar, ou para acusar, ou para ofender alguém, fique sabendo, você está depondo contra a sua salvação, você está garantindo
a sua eternidade no fogo eterno e não em glória. Então, somos defensores da verdade, somos mensageiros da paz, somos mensageiros do amor, somos mensageiros da misericórdia, somos mensageiros da graça. Estamos a serviço do Espírito Santo e para estarmos a serviço do Espírito Santo, o nosso templo tem que estar de acordo com a doutrina apostólica. Porque, ao contrário, você está enganando a você. Porque a Deus ninguém engana. Essa verdade, ela é garantida pelo Espírito Santo e, graças a Deus, no Brasil, ela é garantida pela Constituição Federal. Eu batizei antes da Constituição Federal. Eu passei a servir a Deus de acordo com a doutrina apostólica antes da Constituição Federal. Na própria organização que eu frequentava, eu fui ameaçado de morte, porque eu me tornei praticante do Evangelho. E isso desagradou alguém que, infelizmente, tem pessoa que ele acha que ele tem mais poder do que o poder que ele tem. Eu tenho um general amigo meu, vou até citar o nome dele aqui, porque eu não vejo ele há muito tempo, chama General Santa Rosa. Ele fala que ele queria ter a metade da autoridade que uma determinada pessoa que trabalha na lei, dos menores da lei, pensa que tem. Então, nós temos a liberdade de divulgar o Evangelho, mas divulgue o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se você está aqui para falar contra religiões, contra denominações, contra qualquer igreja ou contra qualquer pessoa, o ministro de qualquer igreja, você está garantindo a sua condenação, não tenha dúvida disso. Por quê? Porque quem prega, prega pelo Espírito Santo. Quem prega de acordo à doutrina, prega pelo Espírito Santo. E está escrito na Bíblia assim, quem come no altar e fala mal do altar é maldito. E o altar não é a tribuna, não é o púlpito, não é o altar, não. O altar é aquele que está lá falando pelo Espírito Santo. Então, eu tenho a honra de ser evangelista, constituído por Deus, como eu já falei aqui. Aos 12 anos, Deus me levou lá em cima, colocou, como está visto aqui no meu canal, Deus colocou a Bíblia na minha mente, Deus colocou a Bíblia na minha cabeça. A minha esposa até brinca que Deus colocou um chip na minha mente. Mas não. Deus colocou o Espírito Santo dentro de mim, que me dá a graça de ser mensageiro da paz, mensageiro do amor, mensageiro da graça, mensageiro da comunhão. E, de novo, não existe organização na Terra que é dona da verdade. A verdade é do Espírito Santo. E quem estiver preparado para ser usado pelo Espírito Santo, ele tem o dever e a responsabilidade de ser mensageiro de boas novas, traduzindo, de evangelizar, de ser evangelista. Nós temos esse dever, essa responsabilidade, deixando claro, o Evangelho não é para ganhar dinheiro, o Evangelho não é para falar mal de ninguém, o Evangelho não é para acusar ninguém, o Senhor Jesus não condenou ninguém. E vocês estão condenando em nome de quem? Então, vamos ser mensageiro do Evangelho, mensageiro de boas novas. Que quem pegar o hebraico na essência, vai ver lá tem um homem chamado Noé,
que fez uma arca, e Noé quer dizer mensageiro de boas novas, mensageiro da graça, mensageiro da paz, mensageiro do amor. Então Deus me deu a graça de o papai colocar em mim esse nome de Noé, e Deus me deu a graça de conhecer a ele aos 12 anos, e Deus me deu o dever, a responsabilidade de ser evangelista. E eu tenho procuração do Pai, pelo Espírito Santo, para ser evangelista, e fui levado até o Pai pelo Filho, que é o Senhor Jesus, que me apresentou, e se Deus deixar, como eu já disse, que eu vou falar de novo, se Deus me der a graça e Deus colocar alegria no meu coração, eu vou falar como foi a minha ida lá em cima, num vídeo, para nós termos a certeza e para todos nós termos a certeza, o Evangelho não é brincadeira. O Evangelho é a única maneira de te garantir o direito à eternidade em glória. E se você pegar o Evangelho para usar a seu bel prazer, ele é a única maneira que você tem para apagar o seu nome do livro da vida e colocar o seu nome no livro da memória, que é um dos 3 livros que está lá em cima, e garantir a sua condenação para a eternidade. Vê o que você vai fazer com esse livro. Ninguém tem procuração para falar do Evangelho, a não ser pelo Espírito Santo. De novo, e se você estiver usando o Evangelho ao seu bel prazer, e principalmente para ter lucro, tenha certeza, você está garantindo a sua condenação para a eternidade. Porque, como diz na lei da terra, a lei não tem ninguém por inocente. Quem desobedece à lei já é culpado por si só. Principalmente no plano espiritual, nós temos o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. E se você está deixando o Espírito Santo, você está indo para um abismo e sem volta. Sem volta. Vamos levar isso a sério, porque a verdade do Evangelho custou a morte do Senhor Jesus, custou o Senhor Jesus assumir os nossos pecados. Vou falar de novo, custou o peso do manto de escarlata que colocaram em cima dele, e naquela hora ele suou sangue. Por quê? Porque ele, santo que é, e santo que foi, e santo que será, ele sentiu o peso do pecado sem ser pecador. Então ele morreu sem pecado, ele morreu com todos os nossos pecados para nos dar o direito e liberdade de falarmos do Evangelho, de propagarmos o Evangelho, e importa que seja propagado, ainda que por disputa, como disse o apóstolo Paulo, em tempo e fora de tempo. Temos que falar do Evangelho, em tempo e fora de tempo. Temos que falar do Evangelho. E ninguém tem direito sobre o Evangelho, ninguém comprou a franquia do Espírito Santo para falar do Evangelho. Vamos continuar falando do Evangelho, sabendo-se que você fale do Evangelho para garantir a vida eterna das pessoas. Porque se você falar do Evangelho para tirar proveito e para tirar dinheiro dele, ou para acusar pessoas, você está assinando a sua própria sentença de condenação eterna. Curta, compartilhe, nos ajude a divulgar o canal, nos ajude a divulgar a verdade do Evangelho. Deus nos abençoe.